Fala galera, sejam bem-vindos a bordo de mais um episódio aqui do quadro Sessão Nostalgia, segundo episódio de Sessão Nostalgia da Boa Esperança. Vamos ter mais episódios aí do Sessão Nostalgia da Boa Esperança no decorrer dessa semana, que eu andei meio atarefado aí esses últimos dias, que eu estou cobrindo as férias do gerente do restaurante onde eu trabalho, então por isso nesses últimos dias aí vocês viram menos vídeos sendo publicados, porque eu ganhei algumas atividades a mais para fazer aí durante meu dia. Hoje então a gente vai aqui com o segundo episódio, Sessão Nostalgia da Boa Esperança. Hoje a gente vai ver de uma vez um apanhado de todos os carros que eu encontrei adquiridos pela empresa na década de 90, né, ali entre 1990 e 1999. Como a Boa Esperança é uma empresa do Pará, e ali nas décadas de 80, 90, o Pará ainda era um estado com uma densidade demográfica pequena, ainda era um estado em desenvolvimento. É muito provável que não tinha muito busólogo por lá ainda nessas épocas, então a gente tem poucos registros dos carros que a empresa teve nesses anos. Hoje então, vamos conferir aí os carros adquiridos pela empresa na década de 90. Tem alguns carros bem interessantes, alguns carros que eu nem sabia que a Boa Esperança tinha tido no passado, mas que são bem legais aí da gente conhecer. Então é isso. No vídeo de hoje, vamos passar aí pela década de 90 da Boa Esperança. Se você gosta aqui do Sessão Nostalgia, já deixa seu like, que ele é mega importante pra gente. Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. E claro, se gostarem do conteúdo, compartilhem nas redes sociais de vocês para outras pessoas também conhecerem um pouquinho aqui da história da Boa Esperança a cada capítulo do Sessão Nostalgia. Dito isso, solta a vinheta do canal e vamos para mais um episódio. No vídeo de hoje, então, a gente vai conhecer os veículos que passaram pela frota da Boa Esperança nos anos 90, né? Veículos adquiridos ali entre 1990 e 1999. Aqui nesse vídeo nós ainda vamos enfrentar a mesma questão que enfrentamos no vídeo anterior, a pouca quantidade de registros que existem dos carros que a empresa teve durante este período, né? Do ano 2000 para frente essa situação já melhora, a gente já começa a ter registro de praticamente todos os carros, mas aqui na década de 90 encontrar registros dos carros que passaram pela frota da Boa Esperança ainda é uma coisa um pouco difícil. Então vamos conhecer todos os carros que passaram pela empresa na década de 90 nesse único episódio aqui. Uma coisa interessante também de se comentar é que os prefixos dos carros da Boa Esperança, pelo menos até então, eu ainda não encontrei nenhuma lógica para eles, para esses carros que a empresa tinha aqui na década de 90. Eu até percebi que era muito comum os prefixos serem, na sua maioria, par, e eles aumentavam de 8 em 8. Porém, nunca tinha um carro com um prefixo terminado em 0, né? Quando ia ter o carro com prefixo terminado em 0, em vez de pular 8 números, pulava-se 7, e aí passava-se a pular de 8 em 8, só que em números ímpares. Eu não entendi muito bem ainda a lógica dos prefixos que a Boa Esperança usava nessa época. Hoje em dia os prefixos têm um padrão mais fácil de ser explicado, né? O padrão de prefixos atual a empresa começou a usar por volta de 2016, 2017, mas antes disso os prefixos dos carros da empresa parecem ser meio aleatórios assim. Então, o primeiro veículo que a gente vai ver no vídeo de hoje, o prefixo dele era 100. Esse veículo é um Marco Polo Paradiso 1400 da geração 4, com chassi da Scania do modelo K113 TL. Esse veículo, como vocês podem ver ali na lateral, era um veículo utilizado para turismo. Os veículos voltados para turismo da Boa Esperança tinham na lateral escrito ali serviços especiais. Eu achei isso bem interessante também. Esse veículo não tem registro por outras empresas, embora seja conhecida, né, a placa dele, mas não tem registro por outra empresa. Agora a gente vai para um veículo fabricado em 1991. Ele também é um Paradiso 1400 da geração 4, com chassi da Scania do modelo K113 TL. A esse veículo é atribuído o prefixo 262 lá no ônibus Brasil, mas pelo menos na foto aqui não tem nada que eu consiga identificar o prefixo do carro, não sei se o prefixo dele é esse mesmo, mas é o prefixo que está preenchido lá no ônibus Brasil. O próximo veículo da série é um veículo fabricado em 1992, da primeira leva ali de viagens GV1000, né? O GV1000 foi lançado em 92 pela Marco Polo. Então, dos primeiros GV1000 aí, a gente vê ali na lateral escrito ar-condicionado e suspensão a ar, coisas que nessa época ainda eram novidade. Esse veículo então é um Viaggio GV1000, ele tem chassi da Scania do modelo K113, prefixo dele 1163, não tem registro desse carro por outras empresas. Terceiro veículo que a gente vai ver
é o carro 1333. A Boa Esperança, ela tinha essa segunda opção de pintura na época, né? Assim como hoje, que a empresa tem duas opções de pintura, né? Às vezes chegam carros que são preto e dourado, às vezes chegam carros que são branco e verde. Então a Boa Esperança nessa época também tinha ali as variações de pintura. Os carros vinham ou com a pintura que a gente viu no modelo anterior, ou com essa aí. Esse 1333 também é um GV1000 com chassi da Scania do modelo K113, também fabricado ali por volta de 92, 93. Não há registros desse carro por outras empresas. Agora a gente tem mais um dos veículos voltados aí para operações de turismo. A gente vê na lateral ali escrito Serviços Especiais. Eu gostei muito desse nome que a Boa Esperança usava para os carros de turismo. Esse aí tinha um prefixo 107, ele é um Marco Polo Paradiso 1450 com chassi da Scania do modelo K113. Era um veículo executivo com 48 poltronas e esse veículo sim tem registro já por outras empresas, ele foi fabricado em 1994. Depois da Boa Esperança ele foi vendido para a empresa Açaí Tour, empresa que é de Ananindeua, no Pará. Nessa empresa ele não tinha prefixo e sobrava ainda um pouco da pintura da Boa Esperança nele. Outra coisa interessante, a gente vê que ele tinha a porta central ali, né? Dá para ver o contorno da porta ali na lateral. Esse carro depois da Açaí Tour foi vendido para Araras Tour Transporte e Turismo, empresa que é de Araranguá, em Santa Catarina. Nessa empresa ele ganhou o prefixo 2006, provavelmente 2006 foi o ano que essa empresa comprou este carro. Depois esse carro foi vendido para a Aviação Transacriana, empresa que tem sede em Rondônia e que mais tarde daria origem à Transbrasil nos moldes que a gente conhece hoje. Lá na Transacriana ele tinha o prefixo 960 e essa foto foi feita em Montes Claros, onde eu resido atualmente. Esse carro fazia uma linha meio estranha que saía do Acre, ia para Bahia e passava aqui por Montes Claros. Depois da Transacriana, ele foi vendido para a empresa Bahamas Turismo, empresa de São Paulo capital, onde ele recebeu o prefixo 2200. E mais tarde, ele foi agregado na frota da Transbrasil. Aparece aí fazendo linha de Fortaleza para São Paulo. Nessa época aí, ele era identificado na Transbrasil com o prefixo 163, esse é o registro mais recente dele, inclusive. Agora a gente tem foto aí do veículo que tem a ele atribuído o prefixo 1261. No letreiro a gente vê a linha Belém para Maceió, linha que mais tarde a Boa Esperança venderia para a Expresso Guanabara. Esse veículo também é um Viaggio GV1000 com chassi da Scania do modelo K113, ele foi fabricado em 1994 e não há registro desse carro por outras empresas. Esse carro chegou a receber a segunda versão da pintura da Boa Esperança que ela usava nessa época e teve o prefixo substituído depois para 3263, mas trata-se ainda do mesmo veículo. Agora a gente tem foto aí do carro 1104. O 1104 também é um Viaggio GV1000 com chassi da Scania do modelo K113. Esses GV1000 da Boa Esperança tinham todos 42 lugares. Esse veículo, antes da Boa Esperança, ele era da Aviação Icoaraciense, empresa que também era lá de Belém, do Pará. Nessa empresa ele tinha o prefixo 88802. Eu não sei exatamente qual é a relação entre a Boa Esperança e essa empresa, porque tem muito pouca informação a respeito dela, mas eu acredito que a Boa Esperança tenha comprado esta empresa e por isso que o carro veio parar na frota da Boa Esperança. Mas a gente está iniciando aqui essa história da Boa Esperança, a gente ainda vai passar por mais alguns capítulos para confirmar se foi isso mesmo. Eu estou dando, né, essa suposição porque vocês podem ver que até a escrita ali na lateral, né, suspensão a ar, ar-condicionado, é igualzinho a escrita que a Boa Esperança usava. A fonte utilizada para escrever o nome da empresa ali na lateral também é a mesma. Então não sei se é uma empresa que a Boa Esperança criou em paralelo ou se ela comprou essa empresa e depois incorporou em definitivo. Enfim, esse veículo depois foi vendido, ele foi adquirido pela empresa Scherer Trans Marquesul, empresa que é de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Nessa empresa ele ganhou o prefixo 1200 e depois ele passou a circular sem identificação. Essa foto dele foi feita lá em Lajeado, também no Rio Grande do Sul. Agora a gente tem foto aí do carro 1121, do lado dele, um veículo que a gente vai ver mais pra frente, né, geração 6 ali da Boa Esperança. O carro 1121 também é um Viaggio GV1000 com chassi da Scania do modelo K113, fabricado em 1996. Esse carro chegou a receber a outra versão da pintura da Boa Esperança, no dia ele fazendo linha de Santa Inês no Maranhão para Teresina.
E esse carro depois foi também vendido para a Chevrolet Trans Mark Sul, empresa lá de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1000. Esse é o registro mais recente dele. Foto agora do carro 1171, mais um veículo com a mesma configuração, um GV1000 com chassi da Scania do modelo K113. O carro 1171 não tem registro por outras empresas. Foto agora do carro 1180, mais um veículo com a mesma configuração, GV1000 com chassi da Scania do modelo K113, fabricado em 96. O 1180, depois da Boa Esperança, também foi para lá no Rio Grande do Sul, também foi adquirido pela Chevrolet Trans Mark Sul, empresa de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Este recebeu lá nessa empresa o prefixo 1400. Atualmente esse veículo está circulando sem identificação, essa foto dele foi feita também em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e estava à venda aí na época. Foto agora do carro 1228, mais um veículo com a mesma configuração aí desses anteriores. O carro 1228 parece aí com essa variação de pintura que a Boa Esperança usou lá na década de 90. Esse carro, depois da Boa Esperança, foi vendido para Charles Tour, empresa de Ananindeua, no Pará. Essa empresa ele não tinha prefixo, a gente vê que já houveram algumas alterações ali, né, com os faróis da geração 6, provavelmente na frente também. E esse veículo depois passou a circular sem identificação. Essa foto dele foi feita em Belém, lá no Pará. Foto agora do carro 1236, fazendo linha de Gurupi para Belém. O 1236, depois da Boa Esperança, passou a circular sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de Benevides, no estado do Pará. Foto agora do carro 1251, fazendo linha de Bragança para Salinas. Acredito que Salinas seja alguma cidade lá no Pará mesmo. Aqui em Minas Gerais também tem uma cidade chamada Salinas. O carro 1251, depois da Boa Esperança, passou a circular sem identificação. Essa foto dele foi feita em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Agora a gente tem foto do carro 1252, mais um carro com essa mesma configuração. Ele está fazendo linha, eu não consegui identificar qual a cidade de origem ali, mas a cidade de destino é São Luís, no Maranhão. O 1252 não tem registro por outras empresas, assim como o próximo carro que a gente tem, que é o carro 1279. 1279 fazendo linha aí de Santa Inês para São Luís. O próximo carro que a gente tem registro é o carro 1287, fazendo linha de Zedoca para Teresina. Zedoca, se eu não me engano, fica no Maranhão. O carro 1287, depois da Boa Esperança, foi vendido para Favorita Tour, empresa de Belém do Pará. Nessa empresa ele não tinha prefixo. Foto agora do carro 1309, também fazendo linha de Santa Inês para São Luís. O 1309, depois da Boa Esperança, foi vendido para Nova Jerusalém Transportes e Turismo, empresa de Goiânia, no Goiás. Nessa empresa ele não tinha prefixo. Agora a gente tem foto aí do carro 1325, fazendo linha de Teresina para Zedoca, no Maranhão. O 1325, depois da Boa Esperança, foi vendido para a empresa Norte Sul Turismo, empresa de Ananindeua, no Pará. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 103. Foto agora do último veículo que vamos ver no vídeo de hoje, carro fabricado em 1998. Trata-se aí do carro 1341, no dia fazendo linha de Santa Inês para Teresina. A gente já vê mais uma variação de pintura que a Boa Esperança utilizou lá na década de 90. O carro 1341, depois da Boa Esperança, foi vendido para a empresa Bonitão Viagens e Turismo, empresa de Teresina, no Piauí, onde ele recebeu o prefixo 6200. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um episódio do Sessão Nostalgia da Boa Esperança, segundo episódio, passando agora aí pela década de 90 da empresa. No próximo episódio a gente já vai estar aí nos anos 2000, e do ano 2000 para frente já começam a aparecer mais registros dos carros, né? A gente já tem menos prefixos faltando do ano 2000 para frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, que ele ajuda bastante a gente. Se inscrevam e, claro, compartilhem esse vídeo aí nas redes sociais de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio de Sessão Nostalgia da Boa Esperança. Fui!